Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje, na série Saúde, Qualidade de Vida e Gente do Bem, nós estamos aqui com a Juliana. A Juliana, ela é psicóloga, já há 17 anos atua nessa área. Ela trabalha numa grande organização, na parte de RH organizacional. Inclusive, a gente trabalhou junto nessa grande empresa, que foi um prazer, assim, trabalhar com a Juliana. Hoje a gente não está trabalhando mais junto, mas a gente ainda é amiga, assim. Ela tem um trabalho excelente e ela também é psicóloga clínica. Eu vou deixar ela falar um pouquinho melhor. E hoje a Juliana está aqui, ela aceitou meu convite para falar um pouquinho para a gente sobre algumas emoções que ocorrem na nossa mente, no nosso psicológico, quando a gente recebe algum tipo de notícia. Mas antes eu vou deixar a Juliana falar um oi. Fala um oi para nossas lindezas, Ju. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, uma honra. Trabalhei mesmo com a Ângela e aprendi muito com ela nesse período. E ela vir aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o impacto, né, das emoções quando a gente recebe determinadas notícias, como que a gente lida, como que a família pode lidar com isso. Enfim, fazer algumas trocas. Isso mesmo, tá? Meus amores, é um bate-papo. Eu tive a ideia de convidar a Juliana, às vezes eu vou falar Ju, porque ela é carinhosamente chamada por Ju, né? Por maioria das pessoas. Sim. Então eu tive a ideia de chamar a Ju, porque como vivência própria, quando eu recebi o meu diagnóstico do câncer de mama, foi muito difícil para mim, né? Então eu achei um tema bastante importante para que as pessoas, familiares, amigos, possam compreender como que ocorre na mente, né, na nossa mente, esse impacto quando a gente recebe essa notícia, né, Ju? É um choque realmente, né? Quando a pessoa recebe uma notícia, ou, sei lá, de morte, né, perda na família, ou de doença grave, como é uma delas, né, que tem várias doenças, é o câncer. É como se a pessoa tivesse, sei lá, uma sentença de morte ou um choque. Como que a pessoa, normalmente, você que está acostumada, que atende, a pessoa recebe essa notícia, como que isso afeta a nossa mente, Ju? Assim, na verdade, a notícia, o impacto da notícia mexe com as emoções e com os sentimentos. Ainda mais no caso do câncer, tem todo um estigma, né? Tem gente que nem fala a palavra, fala, é aquela doença, né? Ainda tem muito estigma em cima do câncer. Muitos avanços vêm acontecendo, graças a Deus, né? Mas antigamente era uma sentença de morte mesmo. Então as pessoas lidam como um luto, negam, se desesperam, questionam por que eu, né? E o impacto, ele está muito ligado também a quebra, né? Você rompe com todo o seu planejamento, com todos os seus sonhos. É uma quebra mesmo. E não tem como você passar por uma situação como essa e ser o mesmo. Né? E no caso de uma notícia que é tida como difícil, e no caso de ser uma morte, que realmente é um rompimento, o paciente ele fica muitas vezes sem direcionamento, sem saber para onde ir. É como se aquela situação ela fosse perdurar, ela fosse eterna. É como se ele não tivesse condições de olhar para o amanhã. Não pensa muito racionalmente, Não, né? Tá não, muito abalado, não, né? muito abalado. Fica muito abalado. Porque assim, lida com as emoções, né, que é a raiva, o medo, são as emoções que todo mundo tem, e com os sentimentos. Aí quando ele vai racionalizando, vem a tristeza, vem o questionamento, né? E isso precisa ser tratado, cuidado, acolhido por todo mundo que está ao entorno, por familiares e por profissional. Isso mesmo. Né? Às vezes as pessoas questionam, mas aquela pessoa é tão forte, eu não imaginei que ela fosse passar por isso. Não tem mesmo como imaginar e nem ela. Porque quando a gente recebe um impacto, quando a gente entra em choque, a gente tem outras reações, outros sentimentos e até entra num estágio de sobrevivência mesmo. Às vezes negar, ou depois você acaba se lidando com a situação e ficando aguerrido e indo em busca de solução. Isso mesmo. E a maioria das pessoas tem esse tipo de reação, de medo, de negação, de impacto, tristeza, porque o que a gente escuta muito tem que ter fé em Deus, você não tem fé em Deus, você não tem fé em Deus,
que eu sempre falei até nos vídeos, que são coisas diferentes. Eu tenho muita fé em Deus, eu creio muito em Deus, mas a gente é humano, né? A gente tem esse sentimento, né? A questão da vida, né? Da vitalidade. Então não tem a ver, assim, com religião, com fé em Deus. Claro que Deus é acima de tudo, né? Sim. Deus, assim, tá na nossa frente, igual eu sempre falo. Mas as pessoas têm que ter uma empatia, porque não tem a ver com você tá com fé ou não tá com fé. É um choque, realmente. A maior Sim. parte das pessoas tem essa reação. A notícia de uma doença grave, ou, né, ela esfrega na nossa cara, se é verdade, que a gente é limitado. A vida é limitada. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Inclusive a nossa vida. Só que a gente não vive pensando nisso. A gente vive planejando, tendo sonhos, ainda bem, porque o sonho é o que nos move, né? Se a gente não tiver sonho, se a gente não tiver planejamento, não tiver objetivo, a gente está aqui para quê? E quando a gente recebe uma notícia dessa, ela nos faz olhar de frente, porque a gente é finito. Né? Mas o fato da gente ser finito não quer dizer que a gente tenha que ficar eternamente pensando nessa finitude e abandonar isso. Né? E fé não tem absolutamente nada a ver com o impacto da emoção, com duvidar de si mesmo, não tem nada a ver. Né? É claro que a fé ela é mais um elemento que é, da minha opinião, enquanto pessoa, mas enquanto profissional, já tem estudos, né, que dizem que ele é um elemento a mais para a busca de cura. Quem tem fé tem uma melhor capacidade de resposta ao tratamento, melhor capacidade de resposta de superação. Mas a fé não tem absolutamente nada. E quem nunca questionou a Deus, ou quem nunca se questionou, quem nunca... Todo mundo no momento de desespero, no momento de medo, fala, nossa, mas Deus, por que eu? E por que a gente não pode também se negar, questionar, né? Por que não? Então, realmente, não tem nada a ver, não. Acho que... É isso mesmo. E quando a gente recebe essa notícia, a gente está naquele estado, naquele choque, a gente tem que tomar muito cuidado assim com a questão da tristeza, das emoções, porque, meus amores, assim, por experiência própria também, o nosso organismo, e aí a Juliana vai explicar melhor, né, que ela é especialista, ele reage muito de acordo com o nosso emocional. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já comentei em outros vídeos também, quando eu soube da notícia e até eu fazer a cirurgia, que foi uns 40 dias, eu perdi 10 quilos. Mas não foi por causa do tratamento, porque eu não tinha nem começado o tratamento ainda. Foi por conta do emocional. Porque eu não tinha fome, meu intestino doía, meu rim doía, minha barriga doía, tudo, tá? Meu estômago não aceitava. Então, o abalo que a gente tem, o medo, a tristeza, ele causa outras reações prejudiciais para o nosso organismo. E isso não é bom, porque a gente tem que estar fortalecida, né? Então, eu não sei se isso que a gente chama de psicossomático é isso? Sim. Os orientais, eles falam que mente são, corpo são. Né? Não adianta você ter um corpo lindo, atlético, se a sua cabecinha não está cuidada. A gente teve aí nas Olimpíadas a grande Simone, né? Uma atleta que simplesmente falou, não dou mais conta, vou parar por aqui. E ela, fisicamente, ela estava no auge. Ela é uma menina que é a maior, né, atlética de ginástica olímpica, né, da atualidade. Ela falou, não dou mais conta, eu preciso parar, porque o meu psicológico não dá mais conta. Então, assim, não adianta a gente ter um corpo maravilhoso se a nossa cabecinha não está em dia. E as emoções, os sentimentos, eles implicam no físico mesmo, eles mexem até com o funcionamento do metabolismo e hormonal. É isso mesmo. Né? Se a gente, por exemplo, se a gente está muito tenso, a gente começa a sentir dor nas costas, dor no ombro. Né? Se você parar agora esse vídeo, como é que você tá? Você tá assim, você tá assim, você tá alargado. E se você parar para mas por que será que eu tô tenso? Ou será que eu... Enfim, e essa questão da psicossomática, antigamente, agora já está um pouco melhor. Para falar, não tem nada, vai para o psicólogo. Não. É um trabalho em conjunto dos médicos, dos especialistas, com os psicólogos, porque mente e corpo não é separado, é uma coisa só. E eles andam juntos e precisam estar sincronizados
Não vou dizer o tempo inteiro que não existe perfeição, mas a gente vai ter que tentando equilibrar uma balança, que é o cuidar do corpo, fazer exercício, fazer uma atividade física, mas também cuidar da mente, cuidar do psicológico e dos afetos, né? É isso mesmo. E é conjunto, médico, os terapeutas e a família também, né, Sim. Ju? Porque a família tem que ter paciência, porque o paciente, a pessoa, né, a pessoa que está passando pela fase difícil, seja uma morte, um caso de perda da família ou uma doença, muitas vezes é tido até como, tá com frescura, tá ali, não sei o quê, tá moada, não reage. Às vezes ela não consegue, então precisa realmente desse apoio, desse suporte familiar, inclusive, né? Muito. A cada um, a cabecinha do outro é um universo à parte. Cada um é um universo à parte. E a gente nunca vai saber o que está dentro daquela cabecinha, a gente nunca vai saber o que é viver aquilo na pele. Mesmo que eu tenha o mesmo tipo de situação, que eu tenha o mesmo tipo de câncer, vai ser diferente para mim, porque a gente carrega vivências diferentes. A minha vida foi completamente diferente da vida da Ângela. Então ela desenvolveu, ela aprendeu, ela lida com as situações diferentes do que eu vivo. Então não dá para comparar, nós somos únicos. E essa é a grande graça da vida, por sermos únicos e diferentes, é na diferença que a gente cresce, que a gente melhora. E é muito importante que a família entenda, e mais do que isso, que a família também se cuide. Porque quando a gente está perto de quem a gente ama e essa pessoa está sofrendo, está triste, a gente às vezes fala, nossa, mas eu estou tentando fazer de tudo, estou me sentindo impotente, eu queria... O fato de você estar ali, se você não tem nada para falar, senta do lado em silêncio, dá um abraço, leva uma comida que a pessoa gosta, ela não quer comer, então tá bom, fica ali do lado, se você não precisa se sentir impotente, a sua presença vai bastar. Né? E a partir dali, na interação, você vai entendendo, vai aprendendo, porque é novo para a família também. A família também não sabe lidar. Né? E é importante que essa família preste atenção nela e principalmente tenha empatia. Não se desespere o que eu tenho que fazer agora. Você vai saber conforme a situação for vindo, conforme sabe, o dia a dia, né? E o paciente ele vai sinalizando. E outra, você conhece aquela pessoa. Ele é seu familiar, você sabe, de bater o olho você sabe. É isso mesmo. Né? E aí você falou que cada ser humano é único, cada pessoa é única. E além disso, que eu falo também, além da gente ser único e reagir de formas diferentes, ter uma personalidade diferente, a gente tem momentos diferentes de vida. Sim. Eu falo, meus amores, eu comentei também em outro vídeo, eu fiquei bem chocada, triste, chateada, eu fiquei impactada assim. Mas será que se eu tivesse com 70 anos de idade, seria a mesma coisa? Será que se eu tivesse já num outro momento da minha vida, seria a mesma coisa? Se eu fosse mais nova, mais velha? Então, além da questão da personalidade da pessoa, né, do indivíduo, tem momentos também diferentes na vida das pessoas. Então, por isso que é importante a gente respeitar a individualidade de cada um, a forma como cada um reage. Também concordo muito com você. Né? Eu até, antes da gente começar a gravar, eu tenho uma bebê de 2 meses, né? Tenho uma de 12 anos e uma de 2 meses. E eu comentei com ela, falei assim, nossa, tá sendo uma outra maternidade, eu tô aprendendo, né? Então eu costumo dizer que os 40 anos, os cabelos brancos, trouxeram muitas coisas, né? E a mãe que foi com 20 anos é totalmente diferente da mãe, totalmente diferente não, mas muito diferente da mãe aos 40 anos. Né? E assim também é com as adversidades, será que você enfrentar um câncer com 20 e poucos vai ser diferente, porque você vai ter vivido mais aos 40, mais aos 50, 70, mais aos 70. E exatamente, é importante que a gente entenda o contexto. Aquela situação, ela está dentro de um contexto. A gente precisa parar de isolar. Naquela família, com aquela pessoa, naquele momento, naquela cultura. Né? Porque a notícia de doença, a notícia de morte, pra gente aqui é completamente diferente da cultura de quem tá lá na Ásia, de quem tá lá numa tribo na África. Né? Então a gente precisa contextualizar. É isso mesmo. Ô Ju, e no caso do específico, meus amores, do câncer em mulheres, vamos falar do de mama, né, que eu passei, mas tem outros vários tipos de câncer também. Tem a questão também do abalo relacionado à identidade feminina. Porque, meus amores, muitas vezes as mulheres podem se sentir mutiladas, né? Porque a gente tem que tirar a mama, né? Ou às vezes até as duas mamas.
Tem a questão da quimioterapia, que cai o cabelo, né? Então a mulher tem toda aquela questão da vaidade, né? Do estar bem, do estar bonita e, e outros impactos, né? Às vezes até a questão da infertilidade por conta da quimioterapia e menopausa antecipada. Então tudo isso abala também, assim, contribui para o abalo assim, psicológico e emocional da mulher na questão da identidade feminina, né? Sim, porque, como eu disse, como tudo é cultural, a gente tem construído socialmente o que é ser mulher. Né? Ser mulher é ser assim, a mulher se veste assim, mulher usa acessório, mulher tem cabelo, mulher, né? Mulher, o estilo de beleza, né? Então, assim, realmente abala. E a gente tem que tomar um pouco cuidado, a pessoa fala assim, mas perante a vida ela tá chorando porque ela tá perdendo o cabelo, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o julgamento, sabe? Eu sei que não é feito por mal, às vezes a pessoa até fala, não, mas vai se preocupar com o corpo agora? Mas pensa que ela tá perdendo, né? Sazonal, né? Vai nascer cabelo depois, vai reconstituir, se for o caso, mama, vai, mas a nossa imagem, lembra que corpo e mente não é separado? Você olhar no espelho e ter uma mudança drástica, leva um tempo pra gente aprender a reconhecer. Gente, vai o cabelo, se eu for agora, passar um alisante no meu cabelo, ou passar um loiro no meu cabelo, eu vou ter um choque, eu vou falar, mas que... Né? Eu acabei de ter filho, saí do parto, eu não consegui reconhecer o meu corpo, demorou umas semanas para eu aprender a lidar com esse novo corpo. Imagine diante de uma situação de dor, uma situação de incerteza, uma situação de você ter que lidar com a possibilidade de morte mesmo, ou com dor, com procedimento invasivo, com um bando de informação, porque né, o paciente ele vai sendo bombardeado com informações, então é importante pensar que não é só a perda da estética, mas é mudar esse olhar e construir uma nova identidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Ô Ju, e no caso você que atende as pessoas, porque a gente passa por várias fases, meus amores. A fase da descoberta, a fase da aceitação, a fase da negação, a fase do tratamento. E depois que a gente termina também o tratamento, na verdade a gente termina só após 5 anos, no mínimo, mas depois que a gente termina aquelas etapas que são as etapas mais invasivas, etapas mais difíceis, a gente tem que fazer o tratamento ainda, acompanhamento durante 5 anos. E isso, meus amores, assim, muitas vezes deixa a gente também apreensiva. Então, quer dizer, podemos ter a fase inicial, já esse medo, essa negação, essa depressão, podemos ter durante e podemos ter após. Mesmo após o tratamento, sempre fica aquela ansiedade, aquela preocupação, né? O que você, como psicóloga, diria assim para as pessoas que estão nos assistindo, em termos de seguir a vida, de caminhar, independente desses medos? Eu sei que é complicado, que é difícil para quem está vivendo, né? A gente falando aqui é uma coisa, quem está vivenciando, vivendo a doença, talvez fica difícil de captar isso. Por isso que Juliana assim pode falar pra gente, orientar a gente como a gente deve nos comportar. Na verdade, cada um tem uma forma de ser, mas vamos ouvir as orientações, né? Independente de você estar doente ou não, todo mundo tem um dia por vez. É um dia por vez, sabe? Não tem como... É óbvio que há apreensão e há o medo e a dúvida, mas a gente não tem controle. A gente não tem controle do que vai acontecer amanhã, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 10 minutos. E eu ouvi essa frase esses dias e ficou martelando aqui. Um dia ruim não é uma vida ruim. Uma fase ruim também não é uma vida ruim. Se você está passando por uma fase difícil, uma fase ruim, não vai ser uma vida ruim. E ela vai passar. Ela vai acabar. E é muito importante que mesmo mediante uma fase ruim, que não deixe de sonhar, não deixe de ter planos, por mais que a gente não tenha controle. A gente não pode controlar, mas a gente não pode deixar de ir em busca, sabe? E se permita ser cuidado, se permita ser acolhido, vai para o coletivo, busque amparo, busque parcerias, sabe? Esteja no amparo dos seus familiares, dos seus amigos, enfim, não queira ser super-herói ou super-heroína.
Porque não existe, é só lá nos filmes mesmo. Na vida real, a gente precisa um do outro. Precisa de apoio. Precisa de apoio. Desse suporte ali. Lembra, um dia ruim não é uma vida ruim. Por mais que você esteja vivendo uma situação que você fala, nossa, porque eu jamais imaginei. Não é uma vida ruim. O que você construiu até aqui e o que você vai construir depois daqui é muito maior do que o que você está passando no momento. É isso mesmo. E com certeza, independente de ser uma doença ou de uma perda de trabalho, enfim, qualquer coisa, tem propósito. Eu sempre acredito que tem propósito. Quando isso passar, você vai entender. Primeiro sente, depois entende. Uma coisa por vez. Se permita sentir, aí depois se organiza as ideias. Né? É isso mesmo. E siga a vida. Siga a vida. Se vocês tiverem condições de mudar algumas coisas na sua vida, porque também nesse momento, a gente reflete muito. A gente faz uma reflexão sobre os nossos valores, sobre os nossos atos, nossas atitudes, nossos sonhos. A gente faz uma série de reflexões daquilo que realmente a gente quer, que vale a pena. Então, se você tiver a condição de mudar alguma coisa na sua vida para tornar a sua vida mais feliz, para tornar a sua vida melhor, enfim, para você ser mais realizado e mais feliz, é o momento. É o momento. Então, como a Juliana falou, vamos, se integra em algum grupo, faz um curso, faz uma escola, faz música, aproveita mais a vida, viaja, né? Porque não tá na nossa mão, né? Tá na nossa mão, sim, fazer a nossa parte. Nos cuidar, porque os médicos passam orientação, os terapeutas nos ajudam, mas tem uma parte enorme que cabe a nós. Então, fazendo a nossa parte e tentar viver a vida, seguir a vida assim com felicidade, né? Sim. Porque mesmo com um problemão nas mãos, você ainda tem algo maior, que é a grande dádiva, que é estar vivo. Então, por pior que seja, eu sei que muitas vezes a gente tem que respirar fundo 1000 vezes no dia, mas que bom que você ainda pode respirar fundo 1000 vezes no dia. É verdade. É isso. Ô Ju, e você queria dizer mais alguma coisa, assim, para as pessoas que estão nos assistindo? Quer passar mais algum recado? A gente está caminhando para o final já desse bate-papo gostoso, né? Mas para a gente não alongar muito, você quer falar mais alguma coisa que a gente tenha esquecido de comentar? Muitas pessoas falam, mas eu não tenho condições de pagar a terapia. Procure na sua cidade. Eu vou falar daqui de onde nós estamos, em São José do Rio Preto, tá? Geralmente, quando tem faculdade de psicologia, tem atendimento ao público gratuito. Tem algumas igrejas que tem profissionais que fazem lá, ou gratuito ou valor simbólico. Com a pandemia, muitos profissionais atendem gratuitamente hoje, online, também é uma possibilidade. Não tem na minha cidade hoje foi aberto, regularizado e organizado atendimento online. Então, assim, procure cuidar da saúde, independente se você está passando por alguma adversidade. A sua saúde mental. A gente precisa quebrar estigma, não é coisa de maluco, não é coisa para rico e não é coisa para gente fresca. A saúde mental ela é um direito de todos, assim como a saúde física. E a gente merece se cuidar de maneira integral. É isso mesmo. Meus amores, eu convidei a Juliana e ela já aceitou, né, Ju? Pra gente falar novamente aqui nesse canal sobre a depressão. A gente vai falar um pouquinho, a gente falou de forma paralela, que nem a superficial, mas a gente vai falar mais profundamente sobre depressão, porque ela falou, não é frescura. Depressão não é frescura, não é melindre. Depressão é uma doença, é grave, entendeu? Pode levar a outras consequências. Então, num próximo vídeo, a gente vai falar com a Juliana também sobre a depressão, o que a gente pode fazer para cuidar, para evitar e cuidar dos nossos familiares, entender um pouquinho melhor sobre isso. Né, Juliana? Sim, combinadíssimo. Então é isso, meus amores. Eu queria agradecer mais uma vez a Juliana aqui no nosso bate-papo. Ela tirou um tempinho, ela tem uma bebezinha, que é a Maia, a coisa mais linda, né, que tá lá com o papai lá fora, só para falar com a gente aqui. Eu te agradeço assim, esse empenho, assim, essa atenção, acho que é de bastante utilidade.
e vamos até o próximo vídeo. Até Muito o obrigada. próximo. Um beijo, meus amores.